Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do absurdo caso de Leslie Mazara e Adriana Insogna. Um caso que ocorreu no ano de 2004, bem no Halloween, lá nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Califórnia. Bom, eu peço para vocês que, se puderem e gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Naquele último dia de outubro, as colegas de quarto, Adriana Insogna, Leslie Mazara e Laurie Meanza, passaram a noite distribuindo doces para as crianças que tocavam campainha de sua casa, localizada na Dorset Street. Era o Halloween do ano de 2004 e a tranquilidade de Napa, na Califórnia, seria abalada por um crime terrível. Por volta das 11 da noite, as luzes da casa estavam apagadas e todas as três já haviam entrado. Adriana e Leslie foram para os seus quartos no andar de cima e Lauren para o seu quarto no andar de baixo. Tudo estava normal, até que por volta das 2 da manhã, Lauren foi acordada pelo som de vidro se quebrando e um grito aterrorizante em seguida. Ela se levantou silenciosamente de sua cama e subiu as escadas para averiguar o que teria acontecido, mas parou quando ouviu o som de passos descendo as escadas em sua direção. Apavorada, Lauren saiu correndo pela porta dos fundos e se escondeu no quintal. Neste momento, ela ouviu o som de alguém saindo pela janela do porão. Depois de alguns minutos completamente imóvel, ela resolveu entrar em casa. Ela foi em direção ao quarto de suas amigas, ouvindo o choro desesperado de Adriane. No quarto, Leslie estava deitada de bruços e havia muito sangue. Já Adriane estava agachada atrás da cama, ainda viva, mas muito ferida. Havia tanto sangue no chão que quando Laurie entrou no quarto, ela escorregou e caiu. Ao perceber a situação macabra em sua frente, ela imediatamente tentou ligar para o 911, mas o telefone estava mudo. Ela então pegou seu celular para pedir ajuda, enquanto corria para o seu carro que estava na garagem. Chegando na garagem, ela ficou com medo de entrar, pois acreditava que a pessoa que atacou suas amigas ainda estivesse pela área. Ao receberem o chamado, os paramédicos chegaram rapidamente à residência. Leslie entrou em óbito ainda no local. Já Adriane foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente acabou falecendo devido aos seus graves ferimentos. Ambas foram perfuradas inúmeras vezes por um objeto pontiagudo com lâmina, que as autoridades acreditam ser uma faca. Lauren disse para a polícia que não tinha visto ninguém, mas que ouviu a hora em que suas amigas foram atacadas. Durante as investigações, os policiais vasculharam a cena do crime e encontraram pontas de cigarro do lado de fora da casa. Ao conversarem com Lauren, os policiais descobriram que nem ela e nem as duas vítimas fumavam. Com isso, eles acreditavam que o criminoso tinha fumado o cigarro enquanto esperava do lado de fora que as amigas fossem para os seus quartos dormirem. Eles também encontraram sangue no local que não pertencia a nenhuma das amigas. Isso indicava que provavelmente o criminoso havia se cortado durante o ataque. No dia seguinte, quando a notícia a respeito do crime se espalhou, a população de Napa ficou em choque e, como o criminoso pelo crime ainda estava solta, os moradores ficaram com muito medo e boatos começaram a circular. As pessoas precisavam de uma justificativa para o que teria acontecido, e alguns moradores suspeitavam que as três amigas estivessem envolvidas com atividades criminosas, e mesmo sem nenhuma prova, esse boato foi crescendo cada vez mais. Leslie trabalhava em uma vinícola que pertencia ao famoso cineasta ítalo-americano Francis Ford Coppola, o responsável pela franquia O Poderoso Chefão, e também tio do famoso ator Nicolas Cage. Como sempre houve rumores de que Francis fosse ligado à máfia italiana, as pessoas começaram a especular que Leslie tinha laços com mafiosos locais, e isso, de alguma forma, teria trazido consequências para ela e as amigas. Bom, nenhum desses rumores tinham qualquer base, na verdade ou fatos. Para a polícia, Leslie era o alvo principal do criminoso. Ela foi a primeira a ser atacada, e com muita ferocidade. As evidências indicavam que ela estava dormindo quando tudo aconteceu, e tentou fugir do seu agressor assim que acordou, indo em direção ao quarto de Adriane. Adriane, ao que parece, ouviu o ataque e correu em defesa de sua amiga, sendo atingida no processo.
A polícia começou a investigar os antecedentes das amigas, bem como o seu círculo de amizade e possíveis ex-namorados. O objetivo era encontrar qualquer indício de que alguma delas teria um inimigo. Os detetives descobriram que Adriana Insogna, aos 16 anos, havia sofrido um grave acidente de carro. O veículo dela capotou 3 vezes e ela bateu a cabeça na calçada após ser arremessada pela janela. Os médicos disseram que ela só sobreviveu por um milagre. Quando Adriane voltou para a escola, poucos meses depois, embora sofresse com a perda de memória, ela se curou e se destacou na escola, ganhando uma bolsa de estudos para estudar na Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, conseguindo assim realizar o seu sonho de se tornar uma engenheira civil. Após a faculdade, ela foi contratada pela prefeitura da cidade de Napa. Pouco depois de ser contratada, ela começou a namorar um rapaz chamado Christian Lee. O relacionamento deles era conturbado e eles viviam terminando e voltando. Ela vivia dizendo para ele que queria um compromisso mais sério, mas ele dizia que não estava pronto. Adriane se encontrou com Christian na noite de Halloween, quando ela entregava doces para as crianças. Os dois saíram e ela voltou para casa por volta das 10 da noite. Eles tinham discutido por causa do desejo dela de um compromisso mais sério. Aquela foi a última vez que Christian a viu com vida. Apesar desse pequeno problema com relação ao namorado, Adriane levava uma vida tranquila. Ela tinha poucos amigos, mas era querida por todos eles, apesar de ser considerada muito tímida e não sair muito para as festas. Já Leslie Mazzara, ao contrário de Adriane, tinha muitos amigos e era extremamente extrovertida. Em sua cidade natal, ela foi escolhida a rainha da beleza e pensava em se tornar professora ou advogada, mas parecia indecisa sobre isso. Sua mãe, Katie, tinha ido para Napa e convidou a filha para passar o verão com ela, onde trabalhava em uma vinícola. Desde o momento em que Leslie chegou a Napa, ela amou o lugar. Quando sua mãe foi embora, ela resolveu ficar e foi contratada por Francis Ford Coppola, após uma indicação dos ex-patrões dela. É dito que a jovem gostou tanto da cidade e de trabalhar na vinícola que começou a cogitar a possibilidade de um dia construir uma carreira no ramo do vinho. Para a família de Leslie, a jovem sempre foi muito ponderada e jamais se meteu com as pessoas erradas. Por conta disso, eles ficaram despreocupados. Afinal, ela era uma garota inteligente e Napa era uma comunidade segura e familiar. Em questão de relacionamento, Leslie não parecia ser do tipo que gostava de namoros sérios e duradouros. Segundo relatos, ela chegou a namorar 2 homens ao mesmo tempo, e ambos eram muito mais velhos que ela. As pessoas até brincavam dizendo que ela era uma destruidora de corações, mas Leslie dizia que não era intencional e que simplesmente fazia isso sem querer. Durante as investigações sobre o crime, o computador de Leslie chegou a ser vistoriado e um e-mail de um ex-namorado dela chamou a atenção dos policiais. Os dois já tinham terminado muitos anos antes do crime, depois que ele a pediu em casamento e ela o recusou. No entanto, os detetives descobriram que ele a havia procurado dias antes do crime. Um outro homem, também pretendente dela, teria pago uma viagem luxuosa em um cruzeiro para a jovem e ainda dado um carro de presente para ela um mês antes do crime. Naquela época, ela tinha viajado para a Carolina do Sul para o casamento de uma amiga, e lá ela recebeu diversos presentes de inúmeros outros pretendentes que queriam algo a mais com ela. Não era incomum vê-la discutindo com algum dos seus amantes ao telefone, mas ela nunca pareceu se preocupar, ou mesmo sofrer algum tipo de ameaça antes. Entre Adriane e Leslie, parecia muito mais provável que Leslie fosse o alvo pretendido do criminoso. Os detetives acreditavam que ela poderia ter cruzado com alguém que ficou obcecado por ela. Isso porque o crime claramente não foi aleatório. Nada foi roubado. E o criminoso ainda teria esperado várias horas do lado de fora antes de entrar na casa. Estava mais que claro que tudo foi premeditado. A polícia entrevistou mais de 1.500 pessoas e enviou diversas amostras de DNA para comparar com o sangue encontrado fora da casa, mas nenhuma correspondência foi encontrada no banco de dados da polícia. Eles interrogaram Christian Lee, o rapaz que estava saindo com Adriane, e pediram uma amostra do seu DNA. Além dele,
a polícia também interrogou e colheu amostras de DNA de homens que já tinham tido algum tipo de relação com Leslie, mas mesmo assim, eles não conseguiram nada. A falta de suspeitos e prisões frustrou as famílias e amigos das vítimas, que sentiram que tinham que fazer alguma coisa por conta própria. Eles então contrataram um detetive particular, mas assim como a polícia, ele também não conseguiu nada que pudesse ajudar a encontrar o criminoso. O tempo foi passando e em setembro de 2005, quase um ano após o crime, a polícia local decidiu divulgar publicamente as provas sobre as pontas de cigarro que haviam encontrado e o fato de serem da marca Turkish Gold, uma variação do cigarro Camels. Essa marca estava no mercado há pouco tempo e ainda não era vendida na cidade de Napa. Os testes revelaram que o DNA no cigarro combinava com o DNA masculino encontrado fora da casa. A polícia achou que revelar a marca dos cigarros, que não era tão conhecida por ser nova no mercado, resultaria em alguém cedendo alguma informação relevante para eles. Pouco tempo depois, em uma noite de terça-feira, os detetives que trabalhavam no caso estavam se preparando para ir embora, quando uma das melhores amigas de Adriane, juntamente com seu marido, um homem chamado Eric Koppel, e alguns familiares dela apareceram com informações relevantes a respeito do caso. Assim que os detetives pararam para ouvi-los, Eric olhou para eles e simplesmente confessou o crime contra Adriane e Leslie. A prisão de Eric Koppel foi uma mistura de alívio e devastação. A mãe de Adriane, Arlene, ficou chocada e horrorizada ao saber que o marido da melhor amiga de sua filha era o responsável pelo crime. A polícia levou Eric para o interrogatório e coletaram uma amostra do seu DNA. Ao ser questionado sobre as motivações, ele disse que só falaria algo na presença de um advogado. Pouco tempo depois, saiu o resultado da análise de DNA de Eric e foi confirmado que as amostras coletadas nas pontas de cigarro e o sangue masculino encontrado na casa pertenciam a ele. Em janeiro de 2007, Eric Koppel foi levado a julgamento e, após um acordo judicial para não pegar a pena capital, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A esposa dele declarou publicamente que apoiava o seu marido, chegando ao ponto de dizer a ele que não haveria nada neste mundo que a faria amá-lo menos, nem mesmo um crime tão brutal. Ainda no julgamento, Eric pediu desculpa às famílias de Leslie e Adriane e até chorou durante o seu depoimento. Segundo ele, após o falecimento do seu avô, ele ficou muito deprimido e isso o fez mergulhar no álcool e entorpecentes pesados. Ele disse que naquela noite tinha a intenção de tirar a própria vida, mas bebeu demais e simplesmente decidiu invadir a casa das amigas. Primeiro, o seu objetivo era forçar relações com Leslie, pois ele sempre a achou muito atraente. Porém, tudo fugiu do controle quando Adriane ouviu os gritos da amiga e ele se viu obrigado a tirar a vida das duas. Apesar da esposa dele ter declarado que sempre o amaria e que nada no mundo a faria amá-lo menos, pouco tempo depois da prisão do homem, eles se divorciaram. Atualmente, Eric Koppel se encontra encarcerado em uma prisão da Califórnia, onde passará o resto dos seus dias. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.